Série A, o Botafogo fez um jogo perfeito diante do Fortaleza. Era um duelo de líder e vice-líder, trocaram as posições e Igor Jesus definiu a parada 2-0 para o Fogão. Era confronto direto entre Botafogo e Fortaleza no Newton Santos. Valia a liderança do Brasileirão. Logo aos 4 minutos, Arthur Jorge teve uma baixa. O lateral esquerdo cuiabano, que tinha acabado de voltar ao time, recuperado de uma lesão no cotovelo, sentiu dores na coxa e precisou ser substituído por Marçal. Nos primeiros 15 minutos, as equipes se estudaram. Jogo truncado. O Fortaleza de Vojvoda tinha a marcação bem encaixada e o Botafogo dificuldade para chegar perto do gol. O Leão queria um contra-ataque e conseguiu quando Thiago Almada furou. Breno Lopes ficou perto de finalizar bem, mas o desvio de Marçal facilitou a defesa de John. O Glorioso ficou perto de abrir o placar com Igor Jesus. O atacante estava livre na pequena área e cabeceou para fora. O time cearense respondeu nesse chute de Brits, de fora da área. O Bota ainda armou boa jogada com Savarino. A bola explodiu em Cardona e os jogadores da equipe carioca reclamaram de toque de mão. O jogo seguiu e aos 40 minutos, Marlon Freitas chutou e a bola explodiu em Lucas Sacha. Pênalti para o Botafogo, muita comemoração da torcida. Só que aí o árbitro Flávio Rodrigues de Souza foi no VAR e concluiu que a bola bateu na cabeça de Sacha. Portanto, pênalti anulado e 0-0 na primeira etapa. Luiz Henrique voltou para o segundo tempo dando trabalho para João Ricardo. O Botafogo era superior, até que marcou o gol com Igor Jesus, mas a arbitragem sinalizou o impedimento de Marçal no início do lance. Tudo bem, ficou para a jogada seguinte. Alexander Barbosa teve ótima visão de jogo. Lançou bonito para Igor Jesus, que dominou e marcou 1-0 Botafogo. Não satisfeito, ele aproveitou o contra-ataque. Arrancou livre em direção ao gol de João Ricardo e fechou o caixão. 2-0. Esse foi o 6º gol de Igor Jesus em 13 jogos pelo Glorioso. O Igor é um jogador que cada vez mais está mais interessado com todo o elenco, cada vez mais com a ideia que nós queremos para a sua posição específica e para aquilo que é também o seu comportamento dentro da dinâmica da equipa. Nossa equipe também é muito qualificada, isso nos traz várias oportunidades durante o jogo e quando a gente está ali, a gente tem que estar concentrado para quando tiver a oportunidade de matar e sair com a vitória, que é o mais importante. Para o Fortaleza, fim da invencibilidade de 12 partidas. E pela frente, o confronto com o Internacional, no próximo dia 11, no Beira-Rio, em jogo atrasado. Se perdeu um partido, bem, aceptamos, mas essa aceitação agora há que converti-la em trabalho para continuar procurando nossos objetivos. Com essa vitória, o Botafogo de Arthur Jorge reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. O Glorioso está no topo com 50 pontos e tem pela frente uma sequência de 3 jogos no Rio de Janeiro pelo Brasileirão. Contra Corinthians, Fluminense e Grêmio. No meio disso, o Glorioso ainda tem 2 duelos com o São Paulo pela Libertadores. Continuar agora este nosso caminho, com a paragem agora para as seleções, mas para depois podermos continuar outra vez, porque não há outra forma e queremos continuar a ganhar, porque esta equipa não se cansa de ganhar. Que partida perfeita do Botafogo, aplicação tática, jogadores se entendendo, realmente para cima do Fortaleza, que é um time muito bem ajustado. Valeu bastante esses 3 pontos, valeu liderança, não é? Muito bem, sobe a minha labareda. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Olha aqui, ó. Olha aqui, ô Lucas Pedrosa. Deixa eu te contar um negócio. Não, aqui, não, abre um pouquinho a tela, só mais um pouquinho, pode abrir, pode abrir, mais. O único leão que eu gosto é esse aqui. É o único leão que eu gosto, é esse leão aqui, ó.
Oh, meu Deus, o Fogão voltou pro primeiro lugar. O Botafogo é líder. Para! Merecido, Tá? jogou muito. Recebeu o, até então, líder, o Fortaleza. Foi um jogão e venceu 2-0, reassumiu aí a ponta da tabela. Flavinho tava lá e acompanhou. Fala, Flavinho! Nos embalos de sábado à noite, o Botafogo levou a melhor na balada do Nilton, graças aos poderes, ou melhor, aos gols do Igor Jesus. Sim, o Igor é um jogador que cada vez mais está mais entrosado com todo o elenco, cada vez mais com a ideia que nós queremos para a sua posição específica e para aquilo que é também o seu comportamento dentro da dinâmica da equipa. É verdade que a noite demorou para ficar animada. Somente aos 27 minutos aconteceu o primeiro lance de perigo, com Igor Jesus ainda fora de ritmo. O Fortaleza respondeu nesse chute do Brits, que desviou e assustou o goleiro John. Aí veio a polêmica no fim do primeiro tempo. O árbitro viu o toque de mão do Lucas Sacha e marcou pênalti. Com o auxílio do VAR, observou que a bola bateu na cabeça do jogador e voltou atrás na marcação. No segundo tempo, Luiz Henrique chamou o adversário para dançar e quase marcou um golaço. O atacante insistiu na mesma nota e o João Ricardo defendeu. Até que o Alexander Barbosa acertou o tom com um lançamento perfeito para o Igor Jesus. O atacante não desafinou e deu início à festa dos alvinegros no Nilton Santos. O Fortaleza saiu em busca do empate e deu espaço. Igor Jesus aproveitou, arrancou em velocidade e transformou em carnaval a noitada do líder. O Botafogo acaba com uma invencibilidade de 12 jogos do Fortaleza na temporada. Ultrapassa o adversário na tabela de classificação e assume a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Outra vez porque não há outra forma e queremos continuar a ganhar, porque esta equipa não se cansa de ganhar e eu muito feliz fico quando isso acontece, porque jogamos exatamente todos os jogos para ganhar. Os botafoguenses têm até o dia 14 para se esbaldar na liderança sem ter dor de cabeça. Para tudo, que antes de falar do meu fogão, vou mandar um beijo pro Celcinho. Ele é pai do super ator talentoso Juan Paiva, tá na novela Renascer lá do Plim, fez o filme do Claudinho Bochecha, ele é o Bochecha incrível. Eu tava assistindo ao filme, parecia que eu tava vendo o Bochecha ali, um super ator, um super talento, Juan, e ele é fogão. Tá e feliz. o pai dele assiste a gente todo dia. E mandou um recadinho pra você, Nenê Casagrande. Qual foi o recadinho? Depois no off eu te conto, tá? Abraço, tá? Celcinho, um beijo, apareça sempre que quiser na minha cabine, tá bom? Uma energia, um cara muito maravilhoso e fogão. Lucas Pedrosa, fala pra ele o que tu gostou do meu fogão, ô Pedrosa. De muita coisa, né? É difícil você não gostar de alguma coisa desse Botafogo, porque a gente já vem frisando aqui como esse time consegue protagonizar bons jogos e também obriga os seus adversários a jogar bons jogos. O Fortaleza não estava na ponta da tabela à toa. Também é uma grande equipe, muito bem organizada, tem vários grandes jogadores, Pochettino, Lucero. É um time também que foi muito difícil para o Botafogo. Chegou em um determinado momento da partida em que o Botafogo estava melhor, mas o jogo estava muito aberto porque o Fortaleza é uma equipe muito rápida e aí os jogadores do Botafogo conseguiram aparecer nas suas individualidades. Claro que coletivamente, eu já falei aqui, é o melhor futebol do Brasil. Mas o lançamento do Alexander Barbosa, o domínio do Igor Jesus para fazer aquele gol, abrir o placar e depois o calcanhar do Tiquinho para tudo, para deixar o Marlon Freitas também em condições de dar aquele belo passe, isso aí é individualidade. É quando você mostra que os jogadores do Botafogo conseguem assumir responsabilidade no momento crucial e fazem o Botafogo vencer. Eu não vou nem falar do Luiz Henrique porque parece que ele tá em outro planeta. Porque isso porque ele nem fez a sua melhor... Olha não lá, fez. hein? Mas assim e que mesmo assim
Ele pega na é o bola, melhor. ele vai passando pelos caras. Como Aproveitando se fosse... a data FIFA, merece ser titular na seleção. Sem Jogando brincadeira. muito. Verdade. Tá jogando ele tá jogando muito. É Agora, assustador. na minha opinião, Vene, o melhor em campo, é difícil não dar esse posto ao Igor Jesus. Marcou 2 gols, né? Muito difícil. Mas, na minha opinião, o melhor em campo foi o Alexander Barbosa. Assim, não só pelo lançamento, mas também defensivamente, a partida que ele fez. Eu acho até que foi a melhor partida do Alexander com a camisa do Botafogo. Não é nenhum exagero você dizer isso, jogou muita bola. É óbvio que a gente, quando vai eleger o melhor em campo, a gente vai acabar elegendo o Igor Jesus, que fez... Na verdade, ele fez 3 gols, porque um gol foi anulado, Verdade. bem anulado por sinal, só que quando ele bota a bola na rede, foi mérito dele na jogada. Sim. Então acabou sendo anulado, beleza, mas depois ele faz 2 gols importantes e a gente está falando de um Igor Jesus que estava extremamente apagado no primeiro tempo, só que no segundo tempo ele mostrou o porquê o Botafogo o contratou e o porquê atualmente o Tiquinho Soares é banco de reserva. Se o Tiquinho hoje é banco, é graças às atuações do Igor Jesus, que está jogando muita bola. Inclusive, parabenizar a equipe de scout do Botafogo por ter contratado esse atleta. Estava lá no mundo árabe e contratou, entre aspas, de graça, porque ele assinou pré-contrato e veio de graça para o Botafogo. E foi uma baita contratação, está jogando muita bola. E pensa como ele se adaptou rápido, porque ele ficou pouco tempo no profissional aqui no Brasil. Ele já volta, ele demorou um pouquinho para marcar seu primeiro gol, mas mesmo não marcando, ele joga muita bola. Eu vi uma entrevista, eu confesso que eu não sei para onde foi essa entrevista, eu queria dar os créditos aqui, mas ele falou que desde quando ele sabia que estava vindo para o Botafogo, ele fez um trabalho fora das 4 linhas para se adaptar rapidamente ao Ele é futebol muito brasileiro. atleta. Porque lá no mundo árabe você tem menos jogos, ou seja, Sim. a intensidade é menor. Então ele já estava se preocupando para se adaptar aqui de maneira rápida.